Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, como prometido aí, vamos revisar a suspensão aqui da caravana e terminar ali a parte dos freios. Como a gente começou no vídeo passado, tô esperando as peças chegar, ainda não chegaram. Mas enquanto isso, vamos revisando aqui a parte de suspensão. Será que tá boa? Será que tá ruim? Vamos descobrir. Então bora! Saiu! Foram 10 parafusos de pura briga. We are the champions, my friend. Você tá comemorando também? Aê. Pessoal, então tiramos aqui o agregado completo, vou mostrar pra vocês. Aqui os pivôs, tá todas as buchas. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que levar isso aqui pra uma oficina aqui da minha cidade pra desmontar, porque preciso de uma ferramenta específica, eu não tô com ela aqui. E só que na marretada eu não quis sair de jeito nenhum. Então vou levar ali nessa oficina pra desmontar tudo. E aí sim eu vou ver o que vai precisar trocar e vou pintar também. Então o primeiro passo é levar ali pra desmontar. E a gente vai vendo como vai ser aí a seguir. Pessoal, estão todas as peças aqui desmontadas. Já deu pra ter uma ideia aí. Já deu pra ter uma ideia não, né? Já analisamos, já fizemos aí o pedido das peças. Tem peça gasta ali, viu? Mas antes, quero mostrar pra vocês o caos que tá nesse sítio aqui hoje. Olha só. Tô trabalhando na caravana aqui no galpão. Aí chega aqui na porta de casa uma tenda com um Voyage que meu pai comprou do nada por 3 mil. Um Voyage LS 83. Com 2 rapazes reformando ele do nada. Pra quem conhece aí, Felipe Bertoldo. Dois rapazes que não entende nada, né? Entende, é que é isso, tio Luquinha aqui, ó, rei da funilaria. E você agora acabou de entrar no ramo. Galera, vou mostrar pra... Acabou de entrar no ramo, sim. Vou até mostrar teu carro pra galera. Professor tio Luquinha. Professor nada. E aí? Vai ficar bom isso aí ou não vai? Não, vai ficar bom. Aí, ó, como eu falei pra vocês, um Voyage LS 83 na cor verde álamo. E primeiro os meninos fazendo a funilaria aí pra depois dar um banho de tinta. Interior aí. Até que esse Voyage tá bem inteiro, viu? Comparação com aquele que eu peguei. Tá louco, hein? Top. Aí andando mais pra frente aqui, fora Brasília aqui, um Gol BX, Bravador do Henrique, um Santana do meu pai, sério, tá um caos. Aí você anda aqui mais pra frente, um motor suspenso. Esse motor que é do Voyage, que os meninos tá ali fazendo a funilaria. Meu pai quer passar esse motor aqui de álcool pra gasolina. Então meu pai tá fazendo esses trabalhos aí. E aqui do lado do motor, o Gol do Felipe, um Gol furgão. Olha só, aqui não tem vidro, é lata. Que loucura. Podre demais, sério. Mas vai ficar legal aí com a reforma deles, com a dedicação aí do Felipe. Porque esse carro aqui, pessoal, esse Gol furgão é do canal do Felipe. Gostei da improvisação de vocês aqui, ó. Pra quem precisa de um espaço e não quer gastar muito, ó. Uma oficina móvel. Então, galera, o Gol ali, ó, o furgão é desse rapaz aqui. Pra quem quiser acompanhar, vou deixar o link aqui na descrição do canal dele. Vocês clicam, vão lá acompanhar. Não, Felipe? É isso aí. É isso aí? É isso aí, pessoal. Vamos lá, galera. É muito top lá o canal dele. Se inscrevam também. Ele acabou de fazer esse canal, então contem com a força de vocês. Já tem 3 vídeos. Já tem 3 vídeos, já é alguma coisa. Já faz tempo já, era. O pessoal tá sabendo já. É, mas você nunca aparece aqui. Hoje que teve uma oportunidade, Felipe, então tô falando. Galera, vamos lá em peso, hein? Eu tava pensando, né? Podia
levar isso aqui pra praia, quando for pra praia, pra levar um carro junto, né? Pô, mas nós vai pra praia de carro, ué. Não, então, mas eu falo um pra reformar aí. Nossa, não, praia é descanso, pelo amor de Deus. É, pessoal, é que vocês estão entendendo nada disso aqui, né? Meu pai colocou aqui, ó, um bambu e uma corda. Por quê? Porque a gente vai deixar aqui toda aquela parte da suspensão suspensa pra lavar. E eu acho que até pintar vai ser melhor, que aí vou ter acesso aqui em todos os lugares. Então, como tudo já tá desmontado, podemos começar então os trabalhos. Aí, pessoal, então ficou assim. Passamos um bambu aqui, uma corda e a suspensão suspensa. E olha só que legal, dá até pra girar. Então agora o primeiro passo eu vou lavar aqui, pra depois a gente fazer uma pintura pra ficar bem bonito. E pra lavar ali, galera, eu vou usar um lava alto super concentrado, vou mostrar pra vocês. Galera, então eu vou usar aqui, ó, o Moto V da Vonix, que ele foi desenvolvido para limpeza de alta eficiência para motos, porque a incrustação de moto é muito mais difícil que de carro pra sair. Mas aí, como ele tem uma concentração muito forte, ele também é indicado para chassis, para motores. O que vai mandar é a diluição de acordo com a sujeira que você vai tirar. E é claro que eu vou usar aqui na Snow Fan, a melhor Snow Fan que tem da Vonix. Isso aqui, galera, ó, faz espuma, viu? Fica muito top. Então, galera, sobre a diluição que eu tava falando pra vocês, olha só que eu tô olhando aqui no site da Vonix. Remoção de graxa e óleo, 1:10. Lavagem diária de pintura, 1:200. Caramba, rende muito. E remoção de barro e lama, 1:50. Vou fazer diluição aqui 1:10, que ele também tá bem triste. Então, galera, remove barro, remove lama, tem um poder desengraxante muito alto. Moto V da Vonix. Bora lá então lavar. Então, galera, toda a parte da suspensão aqui limpinha já, olha só. Gente, não para de girar, parecendo aqueles frango na máquina. Mas facilitou bastante a lavagem aqui por ele girar. Mas enfim, ficou bem limpinho aqui. Toda aquela crosta de graxa, de barro, saiu tranquilamente. Olha só, tá até de outra cor aqui, que tava por graxa e lama. Nossa, tava terrível. Agora esses pontos aqui, ó, amarronzado, é ferrugem. Então acho que eu vou aproveitar, vou esperar secar e passar um convertedor de ferrugem antes da pintura aqui. Então, pessoal, vocês viram aí, ó, Moto V pauleira, pra sujeira pesada mesmo. Funciona super bem. Se você também passa por isso que eu passo, pode apostar no Moto V, pessoal. É muito bom. Tem essa opção aqui de 500 ml e também 1,5 litro. Depende aí da quantidade de vezes que você precisa lavar aí seus carros. Então, galera, vou deixar aqui na descrição o link pra quem se interessar e também da Snow Fan. Pintura então finalizada. Gente, que resultado foi esse? Ficou muito bom, vou mostrar pra vocês. Galera, olha isso. Esse lugar de trabalhar aqui tá top também, que eu tô debaixo de uma árvore aqui, ó, fresquinho aqui. A tinta já secou. Pintei aqui com uma tinta PU, preto fosco. Sério, ficou muito bom. Eu acho que por conta de estar na sombra não tá dando pra ver direito na câmera. Qualquer coisa eu mostro com mais detalhes lá dentro do galpão pra vocês. Mas sério, ficou zero. Ficou muito zero. Vale muito a pena fazer esse tipo de serviço. E agora então que comecem aqui as montagens, mas antes não deixe de se inscrever pra gente bater a nossa meta de 300k. Bora!
Viu? Viu? Galera, se liga só nesse terminal de direção, até que esse aqui tá mais ou menos, com bastante folga, só que olha desse lado, vou colocar aqui na luz pra ver direito. Muito, muito velho. Trocar isso aqui. Como que vai viajar com isso aqui tudo velho? Aí, pessoal, antes da continuidade aqui nos trabalhos, na caravana, vou mostrar pra vocês como estavam as peças aí que a gente trocou. Tá trocando ainda, né? Olha só. A situação dos pivôs inferiores, olha isso, tudo estourado. Os pivôs superiores, tá ruim, viu? Tá ruim. E aqui os terminais, olha só. Estourado. Estourado. Esse aqui até tá inteiro com a bucha, mas tá com bastante folga. Esse aqui até que passa na peneira, mas já que eu tô trocando todos, né, já terminei de trocar. Olha só como que já fica montado novinho, bem melhor. Pintamos aqui a pinça também, galera, de spray mesmo, que o pessoal do Instagram falou que podia ser spray mesmo, de alta temperatura. Pintei então de vermelho. Não sei se eu amei. Vamos ver na hora de montar ali como vai ficar. O flexível também vou trocar, galera, por isso que até sujou aqui. E esse barulho de bate-bate aí, olha só o que que é. Já estamos tirando aqui as lonas do freio traseiro. Pra colocar as novinhas aí, olha só. É rebite, então estamos tirando. Vamos colocar a nova e rebitar de novo. Aí, pessoal, vocês podem ver que a gente tá aqui sempre alternando, tipo, tem hora que a gente tá na roda traseira, aí do nada a gente tá na roda dianteira. O que que acontece? A gente trabalhou num lugar e aparece um BO, aí a gente passa pra outro. Vou explicar pra vocês qual BO dessa vez. A gente tava ali na roda traseira, montando ali, né, o tambor já, e o tambor não tava cabendo de jeito nenhum, sendo que era medida exata, tudo certinho. E olha só que a gente descobriu. O burrinho de freio da roda traseira tá muito, muito ruim. Ele fica aqui, ó, e aí quando chega óleo dá pressão e empurra as lonas contra o tambor e assim freia, né? Acontece que ele não tá fazendo esse movimento aqui, ó. Então a lona praticamente tá ficando muito para fora e não tá cabendo o tambor, basicamente isso. Então já pedimos aqui essa peça, pedimos o par. Da roda direita tá pior, mas da roda esquerda também não tá muito boa não, então já pedi o par de uma vez. Quanto mais mexe nessa caravana, mais encontra, quem procura acha. Mas vai ficar assim, 100% aqui, tanto freio quanto suspensão, tô trocando tudo de ruim, sério. Vou mostrar pra vocês então o flexível, que enquanto eu tô esperando essa peça chegar, a gente já tirou os flexíveis. E aí chegando flexível a gente já coloca também. Cara, que coiseira. Aqui, ó, o outro burrinho também. Esse aqui tá pior, eu acho que tá pior. Tá com um cara que faz tempo que não via óleo aqui, ou seja, aquela roda ali não tava pegando freio, não. Flexível, que dá a roda dianteira. Esse aqui eu acho que é do lado do motorista, mas a outra a gente já tirou também. Olha só. Super, super ressecado. Já vou dar até uma tinta spray aqui. Então já vamos trocar também. E pra mostrar pra vocês que eu tô trocando tudo de ruim que tem ali. Aquela hora eu mostrei lá os pivôs e tal. Esqueci de mostrar as buchas da maneira que a gente trocou também, ó. Olha só, essa aqui é uma delas. Vou virar a câmera. Essa aqui é uma delas. Não tá boa, mas também não tá tão ruim assim, em vista dessa. Olha. Destruído. Então, buchas da bandeja todas trocadas. Essa aqui também não tá muito ruim, mas já troquei de uma vez também. É, galera, tinha umas pecinhas bem surradas, mas em vista de ser um carro de 83, até que não sei quando fizeram revisão nela, nem se fizeram, então acredito que não tá tão ruim assim. Não tinha nada quebrado ali na parte da bandeja, né, Henrique? Não. Tá de boa, porque né? Quem manja de solda aqui é o Henrique. Se sobrar solda ia ser pra você. Não, tava tranquilo. Nenhuma, foi tinta praticamente direto. Mas olha só esse pivô triste. Não, mas agora tá ficando zerado aí pra nossa viagem.
Uma pecinha nova faz o quê, Henrique? Toda a diferença. Aquela suja. Mas tá tudo ressecado, Henrique. Lavou a Não, suja. a mangueira. Achei que era o terminal. Não ficou bom, hein, cara? Não, mas que adianta lavar a suja se tá tudo estourando? Foi só colocar ela aqui e fechar aqui. Vai ter que fechar no alicate. Que dedo é duro. Vocês tá vendo, né, gente? Ele Queria que eu lavasse o terminal velho. Tá vendo, né? Olha, daí tem coisa que você tem que economizar. Não, gente, mas por um lado eu entendo o Henrique, porque no final do vídeo eu vou passar o orçamento pra vocês da suspensão só com peça, porque a mão de obra a gente mesmo tá fazendo. Juntando dá outro carro. Da Scar aqui, ó. Tá louco? Isso aí é raridade. Só tem um no mundo. Ah, eu prefiro a minha joia rara. Galera, que trabalheira. É a primeira vez que eu trabalho assim com suspensão. Eu sempre vi meu pai mexer e tal, mas tipo, eu mesmo assim de perto, que canseira, sério. É muito, muito, muito trabalhoso e também muito caro. Logo eu passo pra vocês aí o valor que eu gastei nesse trabalho. Porém, eu tô muito feliz assim com o resultado, então vou passar um resumo pra vocês do que fizemos aqui, né? Eu e meu pai, se não fosse meu pai nesse vídeo, meu Deus do céu. Ele fez praticamente tudo. Eu tive uma aula, né, digamos assim. Aprendi muita coisa com esse trabalho aqui. Então, no geral, eu tô muito feliz aí, tanto pelo resultado quanto pelos aprendizados aí. Mais um aprendizado pra conta. Então, galera, olha só. Na questão aqui da suspensão dianteira, olha só como é que ficou a pinça vermelha. Não sei ainda se eu amei, sabe? Não sei se eu acostumo. Pra pintar de outra cor é fácil. Então, galera, comentem aqui. É por isso que é importante vocês comentarem aqui, deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, pra vocês sempre ficarem atualizados. Eu também leio, assim, vários comentários pra tirar opinião. É muito, muito importante, galera, quanto aqui no YouTube, quanto no Instagram também, porque o pessoal do Instagram me pediu muita cor vermelha e que eu podia pintar com spray de alta temperatura. Então, por isso que é muito importante você seguir no Instagram e comentar aqui no YouTube também, deixar o like pro YouTube te recomendar os vídeos aí e a gente ficar sempre conectados aí, trocando ideia e tudo mais. Então, galera, eu não sei ainda que cor, comentem aí o que vocês acham, mantém vermelho ou então pinta de outra cor. E falando pintar de outra cor, como o tambor tava novinho, inclusive lá no Instagram eu falei isso também, falei, galera, eu não tô com coragem de pintar esse tambor, ele tá muito novinho assim, que dói de pintar. E aí o pessoal falou, não, deixa assim mesmo, pinta só as pinças. E foi isso que eu fiz, olha só. Tá bem escuro aqui, eu tô improvisando uma luz, mas olha só, não pintei o tambor, tá vendo? Ficou, eu acho que ficou super elegante. Sei não, eu acho que a pinça na cor cinza, acho que vai ficar mais bonito, vamos ver. Comentem aí, galera. Então aí a suspensão dianteira, trocamos as buchas aí da bandeja, os pivôs, terminais, tava assim, terrível. O amortecedor estava bom, o rolamento estava bom, quanto da dianteira quanto da traseira. Amortecedores estavam bons, quanto da dianteira quanto da traseira. Até que tava bem tranquilo a suspensão aqui da Caravan. E embora a gente tenha trocado bastante coisa, poderia ter trocado muito mais, ficou equilibrado assim. Já na suspensão traseira aqui, acho que eu não troquei nada, tava tudo bom, borrachas boas, como eu falei, amortecedores bons, então acho que eu não troquei nada. Foi só a parte do freio ali mesmo, que aí a gente trocou tambor, lona, o cilindro ali de freio, né? O burrinho de freio. Ficou caro, galera. E difícil. É difícil essa montagem. Mas eu acho que valeu a pena, porque agora a Caravan ficou zerada pra nossa viagem, galera. Sério. É a nova meta aqui. Terminar a Caravan pra gente fazer uma viagem. E questão agora de motor e suspensão tá ok. Vai faltar agora só trocar os pneus pra mandar alinhar e balancear. E pé da estrada. Vocês me pedem muito também pra eu trocar as rodas, mas isso eu não sei se eu vou trocar ainda. Vamos ver como é que vai ser. Não sei se eu troco ou se eu vou reformar elas. Vamos ver. Tudo depende da oportunidade. Se aparecer uma legal aí, a gente troca. Senão eu vou reformar essa aqui mesmo. E os pneus eu não tenho escolha. Vou ter que trocar. E seria incrível se eu conseguisse aquele de letra branca. Nossa, ia ficar muito, muito bonito. Mas aí, vamos passar pra próxima etapa com a Caravan. Depois a gente volta nessa questão. Porque vai ter pintura nela, galera. Mas enfim, vamos lá então falar sobre valores. Eu não sei exato, pessoal, quanto custou cada peça, porque eu fui pegando tudo junto e pagando e não peguei a notinha. Mas aí eu busquei peças 3 vezes pra Caravan. Fiz uma compra, faltou uma coisa, fiz outra compra, ainda faltou e fiz mais uma, foram 3 vezes. E a primeira vez, que eu anotei aqui no celular, foi uma compra de 310 de peças de suspensão, depois 306
E por fim, 130. Beleza, aí tudo questão de suspensão e o flexível aqui da frente. Isso fora o tambor com as lonas. As lonas com o tambor ficou em 559. Então, ao todo, deu 1.305, galera. É um preço pesado, né? Fora a mão de obra, porque foi tudo meu pai que fez aqui, eu auxiliando ele. Tudo que você mexe hoje em dia tá caro, né? Essa é a verdade. E olha só pra vocês verem, galera, juntando aí os gastos desse vídeo, junto com os gastos do motor, que foi pintura, fiz manutenção, troquei o óleo, já tá beirando aí uns 2.300. Então é muito dinheiro pra pouca coisa, se você for pensar, né? É um investimento pesado, mas vai valer a pena ir no final. Galera, então o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que tenham gostado. Espero muito que tenham aprendido alguma coisa, ou bastante, assim como eu aprendi. E se gostou, comentem aí, deixe seu like, como eu falei pra vocês, pra compartilhar esse vídeo pro YouTube, compartilhar esse vídeo pra ele entender que é bom. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu!